Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do estudante e na TV Educação que tem muito conteúdo para vocês. E na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre redes sociais. Nas aulas anteriores nós vimos a importância das redes sociais na nossa vida, vimos o quanto ela está presente tanto para nos comunicarmos, como para estudar e até mesmo nas relações profissionais. Então hoje nós vamos fazer uma série de exercícios tratando sobre redes sociais. Então vamos lá para a primeira questão. Leia a tirinha abaixo. Filho, saia desse quarto. Não acha que está passando tempo demais na internet? Não é verdade. Ele responde através do celular que não é verdade. Observem também a maneira como ele responde, a maneira como ele escreve. Olha a palavra não e olha a palavra é e os símbolos que ele coloca, os caracteres que ele coloca ao final da mensagem. Né? Então, por aí a gente já tem várias pistas sobre essa linguagem que é utilizada nas redes sociais. Qual afirmativa interpreta de modo mais adequado o texto acima? Letra A. A tirinha sugere que apenas as novas gerações, representada pelo filho, utilizam mídias digitais e aparelhos como o celular. Letra B. A tirinha sugere que a mãe decidiu proibir o contato do filho com as mídias digitais, tendo em vista o tempo excessivo dedicado a esse uso. Letra C. A tirinha sugere que a mãe considera excessivo o uso que o filho faz das mídias digitais. Isso se confirma no momento em que o menino responde ao chamado da mãe por mensagem. Letra D. A tirinha sugere que há um conflito entre gerações, mãe e filho, devido ao uso da tecnologia. Letra E. A tirinha sugere que o filho está em um desenvolvimento tecnológico muito mais avançado que a mãe. E aí, qual a interpretação que nós podemos ter acerca dessa tirinha? Vamos lá para a resposta? Então, a tirinha sugere que a mãe considera excessivo o uso que o filho faz das mídias digitais. Isso se confirma no momento em que o menino responde ao chamado da mãe por mensagem. Eu tenho certeza que vocês também já fizeram isso. Falar com alguém dentro da própria casa de vocês através do celular. Me diz aí, já fizeram ou não? Eu tenho certeza que sim. E outra característica importante é essa linguagem que a gente utiliza na internet. Uma linguagem mais rápida, uma linguagem mais dinâmica, mais abreviada e com símbolos que não estão presentes dentro da gramática normativa. Outro aspecto interessante de ressaltar é que as redes sociais, muitas vezes com o intuito de aproximar, ela acaba afastando as pessoas. Né? Quando as pessoas estão reunidas, algumas vezes, em vez de interagir, elas ficam o quê? Ficam ali cada qual no seu celular. Então, o principal objetivo das redes sociais, que seria aproximar, muitas vezes acaba, na verdade, afastando, principalmente dentro de casa. A discussão sobre o fim do livro de papel, com a chegada da mídia eletrônica, me lembra a discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto de cordel. Os folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 anos, mas mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos em CD-ROM, em livro eletrônico, em chips quânticos, sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados. Página impressa, livro em braille, folheto, coffee tape book, cópia manuscrita, arquivo PDF. Qualquer texto pode se reencarnar nesse e em outros formatos. Não importa se é Moby Dick, ou Viagem a São Saruê, ou se é Macbeth, ou o livro de piadas do Caceta e Planeta. Então, turma, essa segunda questão, ela trata justamente sobre essa discussão, a extinção do livro impresso, do livro de papel. Nós sabemos que nós já temos várias outras mídias que nós podemos realizar leituras, inclusive leituras online. E é engraçado que o próprio texto traz algumas nomenclaturas que a gente já nem utiliza mais. Por exemplo, leitura no CD-ROM. Você compra um CD para você realizar aquela leitura. Né? Atualmente é tudo mesmo muito rápido, muito digital. Então, em relação a isso, vamos ver qual a pergunta que ele faz.
Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista, defendendo: letra A. O cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que será extinto com o avanço da tecnologia. Letra B. O livro impresso permanecerá como objeto cultural, veiculador de impressões e de valores culturais. Letra C. O surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos em livros e suportes impressos. Letra D. Os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. Letra E. Os livros impressos desaparecerão e, com ele, a possibilidade de se ler obras literárias dos mais diversos gêneros. E aí, turma, qual a opção correta? Ele até cita aqui, logo na letra A, literatura de cordel. Nós tivemos já uma aula sobre a literatura de cordel, que fala sobre os principais cronistas, que fala sobre os cronistas atuais, que fala de todo esse valor cultural que tem esta literatura para nossa, principalmente para a nossa região, para o Nordeste. Né? Então, quem perdeu essa aula aí da literatura de cordel, volta lá e dá uma olhadinha. Mas então, o que ele quer saber? Ele quer saber aqui se o livro impresso e o surgimento de outros suportes, o cronista manifesta seu ponto de vista, ele quer saber o que o cronista defende. Qual o ponto de vista defendido pelo cronista? Sempre que escrevemos algo, nós temos a nossa defesa, o nosso ponto de vista, que é muito importante. Inclusive, na redação do Enem, vocês terão que defender um ponto de vista. E, para isso, é necessário que tenhamos argumentos. Vamos lá, então, para a opção correta. Então, na verdade, os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. Eu não acredito muito que os livros impressos irão desaparecer. Podem surgir novas mídias, novas tecnologias, mas nada se compara ao prazer de pegar o livro mesmo de papel, você conseguir ler, escrever, marcar, fazer as anotações com sua própria letra. Isso é um valor riquíssimo e acredito que nós não iremos perder isso. Claro que com o avanço nós teremos sempre novas mídias digitais, né? Nós temos o leitor de livros digital, nós temos a leitura online, temos vários outros tipos de leitura, mas o livro impresso certamente permanecerá aí por muitos e muitos e longos anos. Creio que ele não será extinto. Terceira questão. Ataliba de Castilho, professor de língua português da USP, explica que o internetês é parte da metamorfose natural da língua. Com a internet, a língua segue o caminho dos fenômenos da mudança, como o que ocorreu com você, que se tornou o pronome átono se. Agora, o interneteiro pode ajudar a reduzir os excessos da ortografia. E bem sabemos que são muitos, porque o acento gráfico é tão importante assim para a escrita. Já tivemos no Brasil momentos até mais exacerbados por acentos e dispensamos muito deles. Como toda palavra é contextualizada pelo falante, podemos dispensar ainda muitos outros. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um casamento curioso entre oralidade e escrituralidade. Então, desse assunto aqui vocês conhecem bem, não é mesmo? Ele está falando sobre o internetês, essa linguagem que vocês utilizam, que nós utilizamos, na verdade, no nosso dia a dia, quando estamos mandando mensagem, quando estamos interagindo através dos aplicativos ou mesmo nas redes sociais. Vai se criando um tipo de linguagem que é bem específico desse canal, é bem específico das mensagens do aplicativo, é bem específico das redes sociais, não é mesmo? E aí o professor de língua portuguesa, o Ataliba de Castilho, ele fala que acontece uma metamorfose, uma mudança na língua portuguesa, uma transformação dessa língua portuguesa. Claro, por quê? A língua portuguesa está sempre em constante modificação. A língua portuguesa é uma língua viva. O tempo inteiro nós temos palavras que caem em desuso e novas palavras que vão surgindo de acordo com o avanço da tecnologia, de acordo com o avanço da sociedade. O internetês pode, no futuro, até tornar a comunicação mais eficiente ou evoluir para um jargão complexo que, em vez de aproximar as pessoas em menor tempo, estimule o isolamento dos iniciados e a exclusão dos leigos. Para Castilho, no entanto, não será uma reforma ortográfica que fará a mudança de que precisamos na língua. Será a internet. O jeito é teclar e esperar para ver.
Olha como ele usa a última frase. O jeito é teclar e esperar para ver. O é, ele utiliza sem o acento e o teclar, ele utiliza apenas TC, né? Como a gente viu, é a linguagem passando aí por uma completa transformação, como ele chama de metamorfose. Na entrevista, o fragmento "O jeito é teclar e esperar para ver" tem um objetivo. Qual seria o objetivo? Por que, que o autor ele escreveu dessa forma? Foi intencional, mas por que, que ele escreveu dessa forma? Letra A, ele queria ilustrar a linguagem de usuários da internet, que poderá promover alterações de grafias. Letra B, ele queria mostrar os perigos da linguagem da internet como potencializadora das dificuldades da escrita. Letra C, evidenciar uma forma de exclusão social para as pessoas com baixa proficiência escrita. Letra D, explicar que se trata de um erro linguístico por destoar do padrão formal apresentado ao longo do texto. Letra E, exemplificar dificuldades de escrita dos interneteiros que desconhecem a estrutura da norma padrão. Tá fácil essa, né, turma? Conseguiram descobrir a resposta? Vamos lá, então? Então, na verdade, ele escreveu dessa maneira de forma proposital. Ele tinha uma intenção. Lembra que quando nós escrevemos, nós temos a intencionalidade. Então, sempre nós temos uma intenção de informar algo. E aqui ele fez isso. Ele usou para ilustrar a linguagem dos usuários da internet, que poderá promover alterações de grafias. Ele fez o quê? Ele fez o uso da linguagem metalinguística, a função da linguagem metalinguística. Usar o código para explicar o próprio código. Então, ele usou ali a linguagem da internet para explicar a própria linguagem. Então, qual a função da linguagem? Função metalinguística. Quarta questão. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil, e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android. Ao ser conectado à rede de Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco, com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. Uma questão de Enem, fiquem atentos. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem um recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WhatCine. Diz o brasileiro Luiz Malte, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parcerias com a São Paulo, companhia de dança, para adaptar os espetáculos deles. Isso é um avanço, concorda? Então, vamos lá ver o que ele quer nessa questão. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que... Turma, a função referencial. Agora há pouco eu falei sobre a função metalinguística, que é o código, explicando o próprio código. E a função referencial? Qual é a função dela? É a função de informar. Ela tem a função de trazer informações, trazer dados, né? Ela é muito encontrada nas notícias, nas reportagens, nos jornais, nas revistas. Então, vamos lá. Por que predomina a função referencial? Letra A. Busca convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. Letra B. Define um aplicativo, revelando o seu ponto de vista da autora. Letra C. Evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Ou letra E. Objetivam manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. E aí, vamos ver a opção? Opção correta, expõe os dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Ele não está usando a função apelativa, tentando convencer o leitor a usar o aplicativo. Ele também não está usando a linguagem emotiva, nem tanto a linguagem poética, também não. Qual a função da linguagem utilizada? É a função referencial, que tem o quê? O objetivo de trazer informações, de trazer dados, né? Usando a linguagem denotativa no seu sentido real. Próxima questão. As redes sociais tornaram-se espaços importantes de relacionamento e comunicação.
A charge apresenta o impacto da internet na vida dos indivíduos, quando faz referência a. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa charge, né? Tem ali o padre, na tela do computador dele está escrito Facebook, e ali tem alguém que está se confessando. Esse alguém diz: padre, eu pequei. E o padre prontamente responde: eu sei. Eu já sabia, na verdade, ele responde: eu já sabia. Então, pegando toda essa linguagem visual que nós temos aqui, né, pegando os textos verbais e os não verbais, o que a gente pode deduzir, o que a gente pode compreender dessa charge? Vamos lá para as opções. As redes sociais tornaram-se espaços importantes de relacionamento e comunicação. A charge apresenta o impacto da internet na vida dos indivíduos quando faz referência a. Letra A, ampliação do poder dos clérigos no controle dos fiéis. Letra B, adequação dos ritos sacramentais ao cotidiano. Letra C, a perda de privacidade em ambiente virtual. Letra D, reinterpretação da noção de pecado. Letra E, modernização das instituições religiosas. Nós sabemos que o gênero charge, ele tem sempre uma crítica, ele traz sempre uma crítica. Então, qual é a crítica que ele faz aí no caso? Seria a letra C, a perda da privacidade em ambiente virtual. Então, quando nós quando a gente está se expondo nas redes sociais, a gente perde a nossa privacidade, né? E aí muitas pessoas acabam passando um pouco da dose e se expondo mais, né, do que realmente devia e até se arrepende depois. Então, fiquem atentos aí a essa questão da exposição demasiada nas redes sociais. Última questão. A partir da metade do século XX, ocorreu um conjunto de transformações econômicas e sociais, cuja dimensão é difícil de ser mensurada, a chamada explosão da informação. Embora essa expressão tenha surgido no contexto da informação científica e tecnológica, seu significado hoje, em um contexto mais geral, atinge proporções gigantescas, por estabelecerem novas formas de pensamento e mesmo de lógica. A informática e a internet vêm gerando impactos sociais e culturais importantes. A disseminação do microcomputador e a expansão da internet vem acelerando o processo de globalização, tanto no sentido do mercado, quanto no sentido das trocas simbólicas possíveis entre sociedades e culturas diferentes, o que tem provocado e acelerado o fenômeno de hibridização, amplamente caracterizado como próprio da pós-modernidade, né? Então, ele está falando aí sobre as contribuições das novas tecnologias da informação na geração de conhecimento. O texto trata sobre isso. Vamos então para a pergunta. Considerando-se o novo contexto social e econômico aludido no texto apresentado, as novas tecnologias de informação e comunicação, qual é o objetivo delas? Letra A, desempenham um importante papel, porque elas não seriam sem elas não seria possível registrar os acontecimentos históricos. Letra B, facilitam os processos educacionais para o ensino da tecnologia, mas não exercem influência nas ciências humanas. Letra C, limitam-se a dar suporte aos meios de comunicação, facilitando, sobretudo, trabalhos jornalísticos. Letra D, contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e interativa. Letra E, estão em estágio experimental, particularmente na educação, área em que ainda não demonstraram potencial produtivo. E aí, já conseguiram identificar? Vamos ver? Contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e mais interativa. Com a internet, a gente consegue ter mais a democratização do ensino, dos conteúdos, só tem que ter cuidado com o que a gente compartilha, porque muitas vezes o que a gente compartilha não é verdadeiro. Então, muito cuidado aí com o que a gente compartilha, pode ser uma fake news ou aquela informação pode não ser correta. E para finalizar o nosso momento, Português nas Redes, eu trouxe aqui Artes, Manhas da Língua, né? Era da informação. Mãe, briguei na escola. E ela responde para ele, eu sei, já postaram um vídeo na internet. Então, não precisou nem ele chegar em casa, né? A informação ela acontece de uma maneira tão dinâmica, tão rápida, que no momento que está acontecendo, as pessoas já têm acesso à informação. Outra bem interessante, Dia das Crianças. A bola caiu lá dentro. Ih, acabou o jogo. Na verdade, quando ele diz a bola caiu lá dentro, caiu onde?
dentro de um celular, né? Nós sabemos muito bem a realidade dessa nova geração, das nossas crianças que muitas vezes trocam os brinquedos por aparelhos eletrônicos, né, e perdem um pouco dessa vivência do correr, do brincar e tudo mais. É isso, turma, eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.